acho que dentro de todo esse contexto, e aí as possíveis voltas de Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha, Marcos Antônio, são nomes aí que vão ajudar a compor um elenco para o São Paulo ter mais opções, para ter um cardápio de opções para o Crespo aí ver com quem ele vai trabalhar e em que formação ele vai trabalhar, porque não adianta, a gente ficou muito aqui na especulação, nos exercícios de pensamento, será que ele vai jogar com 3 zagueiros? Será que ele vai fazer um esquema com uma linha de 4 defensores e tudo mais? Então a gente ainda não sabe, né? A gente ainda está muito no campo da especulação. E aí a gente até fez uma brincadeira aqui, que eu até vou replicar para vocês, porque eu acho que vale a gente fazer esse teste antes da gente falar de histórias aqui e tudo mais, que é como que esse time do São Paulo poderia jogar com o Hernan Crespo. E quais as possibilidades que ele tem, né? Que pode ser tanto com uma linha de 4 defensores ou com 3 defensores. Eu vou colocar aqui, pode ser que eu já tenha falado em algum momento, não sei, vocês podem me corrigir, pode ser que eu tenha falado em algum momento que eu gosto de um esquema com 3 zagueiros. Não sei se eu já mencionei isso alguma vez. Mas eu vou colocar aqui o time que eu gostaria de escalar no São Paulo, que eu gostaria de testar. Mas lembrando, eu sou um mero torcedor, não estou vendo os treinos, não sei como é que estão as coisas, não sei o momento de cada um. Só vou colocar aqui o que eu gostaria de ver. Aí vocês me falam aí se eu estou viajando demais, se é muita maluquice do meu lado, tá bom? Mas eu penso que o São Paulo, claro, em não todos os jogos, depende do adversário, claro, tudo mais, a gente sabe. Mas eu faria um esquema da seguinte forma: 3 zagueiros, né? O Paulo Nobre lembra que é a primeira vez hoje que eu falo isso. Então, para vocês verem que eu não falo tanto, né? 2 volantes aqui, 2 alas aqui bem avançados, um cara no meio aqui para organizar e distribuir o jogo e 2 caras no ataque. Isso é uma das formações que eu imaginava. A Mari Pavese se surpreendeu totalmente com a minha escolha por 3 zagueiros e o Edson Rara também. Eu sei que eu estou chocando vocês aí com relação a essa informação. Mas, enfim, aqui é só uma ideia inicial. Como que eu montaria no meu videogame o time do São Paulo? Claro que a vida não é assim. Eu sei que vai aparecer alguém no chat e falar, não, a vida não é videogame. Sim, eu sei, a vida não é um videogame. Mas aqui é como eu imagino o time do São Paulo. Vê se é muita viagem na minha cabeça, tá? Goleiro. Jandrei? Não. Sempre faço essa brincadeira, né? Tô que nem o tio do pavê. Mas o Rafael, aqui pela esquerda da zaga, Alan Franco. Arboleda aqui na sobra, né? No meio. E aqui, cara, eu colocaria o Ferrarese, porque o Ferrarese é zagueiro, cara. Não é para ser improvisado como lateral. Chega, não dá. O Ferrarese tem que ficar ali, né? Obrigado, Igor. Cadê você aqui? Ó? A vida não é um videogame. Obrigado por me lembrar. Obrigado. Então, assim, 3 zagueiros. Ferrarese pela direita, Arboleda ali na sobra e o Alan Franco pela esquerda. Os volantes, dependendo do jogo, tá? Dependendo do adversário. Colocaria aqui Alisson, colocaria aqui Pablo Maia. Aliás, obrigado, Mário Pravato, por ter feito esse campinho que em breve estará no nosso site. Facilita muito mais aqui e visualmente ficou bem legal, né? Verdade, Mari Pavese aqui, Mari concordando. Não sei se o Mário já deve estar dormindo. 8 da noite aqui no Brasil, 7h40. Deve ser umas 20 para 1 da manhã lá, então ele já capotou, já deve estar dormindo lá. Mas, enfim, esses seriam os homens de meio de campo. Depois eu vou falar minhas variações aqui. Aqui, não tem jeito, né? Tem que ser o Enzo. Porém, um asterisco aqui, tá? Acho sim que ainda podemos contar com o Wendel em algum momento. Por quê? Eu acho que por mais que a seleção brasileira a gente fale que, mas é balcão de negócios, mas só vão convocados os caras que são privilegiados ou que têm amizades com um ou com o outro, mesmo assim, o cara não pode ser muito prego para ir para a seleção. Ele tem que ter algum nível de qualidade. Então, eu acho que o Wendel pode ser útil, só que nesse esquema aqui, não do jeito que ele vinha jogando. Porque, não sei se vocês vão lembrar, o Renan sempre fala isso.
São Paulo e São Bernardo no Paulistão, tudo bem. Ah, mas porra, São Bernardo não é parâmetro. Claro que não. Mas é a forma com a qual o Wendel e o São Paulo jogou naquele jogo. E é naquela partida o Wendel foi um cara muito agudo aqui jogando de ala esquerda. Ele vinha para a linha de fundo, ele cruzava, ele participava de todas as jogadas. Ele jogou muito bem naquele jogo. E se eu não me engano, eu acho que teve o gol do André Silva, que a jogada é toda do Wendel, na ponta esquerda, lá na ala esquerda. Então o Wendel, eu acho que ele pode ser ainda um cara útil, e talvez seja cedo a gente descartar ele totalmente, porque o esquema anterior talvez não fosse muito favorável a ele. Claro que ele também não se ajudou, ele jogou mal muitas partidas, fez jogos ruins, a gente olhava e falava, meu Deus do céu, mano, como é que esse cara estava na seleção? Mas eu acho que não dá para a gente já rotular. Eu acho que num outro esquema ele poderia render. Então, Enzo Dias aqui, mas poderia até testar o Wendel, né? Na direita, aí tem outra coisa também que a gente pode fazer. Claro, por padrão, Cedric, por padrão. Que aí não precisa voltar para marcar e tal, né? Então, beleza. Só que aqui você pode até usar, como nesse esquema aqui você tem um meio e uma defesa mais populada, mais protegida, você pode usar um cara mais agudo aqui, como quase um falso terceiro atacante, um ponta direita, né? Um cara que suba mais. Que, por exemplo, se o Enzo jogar, ele vai recuar mais, ele não sobe tanto. Aí você pode pôr um cara mais agudo aqui. Ou vice-versa, você põe o Cedric aqui, põe um cara mais agudo aqui do lado esquerdo. Então, eu acho, né, no meu FIFA, no meu videogame, que esse esquema possibilita essas variações conforme o jogo, né? Assim como já falaram aqui, eu não vi quem que falou, depois eu vou ver. Wellington e mais alguns aqui falaram que passou a barra de rolagem aqui. Assim como aqui, poderia usar o Marcos Antônio, né? Eu poderia ter, já que eu tenho 3 zagueiros, eu posso colocar um volante aqui, de repente, sei lá, Pablo Maia aqui, e é no dia que o meia não puder jogar, tá o Oscar e o Marcos Antônio aqui, ó, por exemplo, né? Tem uma saída de bola boa, tem uma proteção aqui na frente da defesa e eu tenho 3 zagueiros e 2 alas para ajudar a criar nesse elenco. É claro, você tem que ter jogadores de qualidade para fazer isso. Mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível fazer. Fábio, eu tô vendo sua mensagem aqui, depois eu vou te responder lá, viu? Não há nada perdido, calma. Fique calmo. Eu tô aqui, ó, um olho aqui, outro ali, eu tô pilotando várias coisas ao mesmo tempo, hein? Então, assim, é o seguinte, a gente tem essas possibilidades, sabe? É isso que eu queria dizer. Com esse sistema tático, claro, eu sou leigo, eu sou torcedor, não manjo nada, não tô lá treinando, não sei o momento dos caras, não sei se é compatível jogar com isso aqui. Tô falando aqui na base do achismo de torcedor, tá? Então, poderia fazer isso aqui, mas, na minha visão, se o Oscar tiver saudável, eu colocaria aqui o Oscar. Opa, quem é esse cara? Aqui. O Oscar. Então, quando o Oscar tiver machucado, ou tiver lesionado, ou não puder jogar, aí eu poderia fazer uma formação aqui com 3 homens de meio de campo, né? Ou ainda uma outra coisa. O Oscar não tá jogando, puta, põe o Lucas. Se ele tiver saudável, né? Se ele tiver disponível. E aí, eu tenho 2 caras para correr aqui para proteger o Lucas. Um deles aqui, o Alisson, que sabe sair jogando. Se o Alisson não estiver bem, pô, põe o Marcos Antônio aqui. Aí, posso mudar. Isso considerando que todos estão disponíveis, né? Saudáveis e disponíveis. Então eu tenho o Lucas para poder correr aqui livre, movimentar e tal, porque ele está bem protegido aqui por essa dupla. Tem 3 zagueiros aqui que não vão ficar na mano a mano. Tem os alas que vão poder afunilar aqui e apoiar e triangular aqui, ó. Sabe? Dá para fazer muita coisa aqui. Claro, isso tudo na teoria, né? E daqui desse lado também, Cedric se aproximando e tal, né? Então daria para fazer algumas possibilidades ali. E lá na frente, pô, se ele voltar bem, Ferreirinha, por exemplo, né? Aqui poderia ser Luciano,
no ataque, no ataque. Poderia ser o Dineno, poderia ser o André Silva, sabe? Lá no ataque. Aqui poderia ser o Luca, que começou bem em vários jogos. Então, eu posso, por exemplo, inverter, colocar aqui, tirar um ponta direita, coloco aqui o, sei lá, Dineno, e aqui eu coloco o Lucas Ferreira, sabe? Então, eu entendo, assim, que haveriam mais possibilidades, né, de trabalhar com as peças que existem hoje. E daria para mexer, daria para trocar. Ou, como alguém falou aqui, por exemplo, acho que o Eduardo, né? Pô, o Cedric não tá bem, não tá jogando legal, acho ele fraco e tal. Beleza. Então eu coloco aqui o. Deixa eu tirar aqui, por exemplo. Vou pôr Luciano no ataque, por exemplo. Luciano lá no ataque. Aqui eu coloco o Lucas Ferreira. E aqui eu coloco o, sei lá, o Oscar, não sei, para jogar um pouco mais avançado ali. E o Lucas, como vai subir aqui muito, de repente aqui fica muito ofensivo, né? Aí beleza, eu recuo mais o Enzo, deixo o Pablo para cobrir aqui, o Alisson vem para cá, entendeu? Claro, isso tudo na teoria, né? Então são, acho que, várias possibilidades, né, que esse elenco traz, desde que todos estejam à disposição. Então, por isso que eu falo, o elenco hoje, para o Crespo, ele dá mais peças do que em 21. Em 21 ele tinha, putz, o Rigoni, que já estava, que jogou bem um pouco tempo, tinha, putz, o Benítez, que nunca estava saudável para jogar, então tinham peças ali que não estavam funcionando bem. Então hoje eu acho que ele tem como trabalhar isso. Só que para isso acontecer, a gente precisa que o departamento médico recupere os jogadores, que a gente entenda em que momento que eles estão lá para voltar. Alguns jogadores talvez que estão fazendo algum tratamento convencional, se eles não precisarem de cirurgia, que voltem bem, ou se precisarem de cirurgia, que operem, mas que voltem recuperados 100%. Enfim, acho que várias possibilidades. Comentando aqui para o Wellington, o Rigoni estava voando com o Crespo em 21, sim, mas depois ele caiu de rendimento muito rápido, né? Ainda com o Crespo, antes da chegada do Rogério. Então, assim, era um time muito instável, tinha peças muito instáveis, tanto que ele sobe o Marquinhos lá da base, e aí o São Paulo começa a ter que rodar muito o elenco, porque não tinha uma consistência, né? O time oscilava bastante. E aí, isso numa formação de 3 zagueiros, né? Numa formação com 2 zagueiros, por exemplo, a gente poderia mudar mais aqui, né? Então, só para a gente poder sair desse assunto rápido, né? Por exemplo, um Cedric aqui, aí vamos dizer que tem um Oscar de volta. Cadê? Eu tinha posto Oscar aqui já, né? Então, o Oscar aqui, por exemplo. Aqui eu posso ter o Luciano e o Lucas no ataque, o Oscar caindo mais para um lado, o Lucas Ferreira do outro. Posso mudar aqui também. De repente, eu posso colocar um cenário com 3 homens de meio de campo, com boa saída de bola, onde eu tenha o Pablo Maia aqui mais fixo, o Alisson por aqui, Marcos Antônio ajudando a sair, o Oscar mais centralizado, sabe? Um 4-3-3. Posso ter variações onde eu falei algumas vezes com o Zubeldia e muita gente xingou porque estava muito na raiva com o Zubeldia, mas, por exemplo, eu posso ter um sistema com 3 homens de meio de campo, onde o Oscar jogaria não como volante marcador, né? Mas um terceiro homem de meio de campo aqui, para que eu tenha o Lucas livre lá na frente, e aqui eu possa pôr sei lá, um Luca, né? Caindo aqui pela esquerda, um Ferreirinha, que seja, né? Então, eu posso ter variações aqui. E o Oscar, ele já jogou muitas vezes aqui nessa função como um cara mais recuado, não para ele ficar dando carrinho, para ficar marcando, se desgastando, não, não. Mas para ele poder pegar essa bola dominada aqui no meio de campo e sair com ela com a melhor qualidade que ele tem, que é a visão de jogo, para ele acertar um passe aqui, para ele meter uma infiltração. Para mim, o gol mais emblemático disso, deixa eu ver se eu tenho aqui, porque a gente tem uma parceria com a TNT e a gente consegue exibir alguns gols aqui que nós temos, né, no nosso acervo.
Foi São Paulo e Novo Horizontino. Esse jogo contra o Novo Horizontino, para mim, temos aqui, deixa eu achar aqui, peraí, que esse jogo para mim, ele é muito emblemático, tá? Agradecendo aqui a TNT, os nossos amigos lá da TNT, que gentilmente cederam as imagens para a gente usar aqui, né? Então, nesse jogo contra o Novo Horizontino, por exemplo, o Oscar jogou quase como um volante. Ele foi um cara mais recuado no meio de campo. O que não estava funcionando é que o São Paulo estava com o Luciano de meia, né? Nossa, esse gol perdido me deu uma bronca. Mas assim, o São Paulo jogando com o Luciano na meia não funcionava. Então o Oscar, assim como foi contra o Palmeiras, que ele não foi mal, o São Paulo jogou bem ali contra o Palmeiras na primeira fase do Paulistão. E aí o Oscar joga de volante. Só que aí, do lado dele, não tinha ninguém para ele tabelar. Ó aqui, ó. Peraí, vamos voltar. Esse aqui é o lance do gol. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha onde o Oscar veio recuperar, pegar essa bola aqui. Muito antes do meio de campo. Tudo bem que é um contra-ataque, mas olha onde ele está aqui. Se ele tivesse muito lá na frente aqui, essa bola até chegar nele ia demorar. Você tem que fazer com que o Alisson, o Pablo Maia carreguem essa bola, o lateral, carregue essa bola até ele aqui, para ele não se desgastar tendo que voltar. Então, ele, sendo esse cara que joga um pouquinho mais recuado aqui, cara, isso facilita. Olha a visão de jogo dele aqui, já percebendo o Lucas correndo, cara. O Luciano não faz um passe desse. O Alisson, por mais que ele tenha capacidade, ele talvez não tenha essa visão aí que o Oscar tem, diferenciada. O Marcos Antônio, talvez, que é um cara que tem uma boa saída de jogo. O Bobadilha, como terceiro homem de meio de campo, ele joga melhor do que como segundo volante. Na seleção do Paraguai, ele joga de terceiro ali, né? Então, nessa função, olha as possibilidades que a gente amplia aqui se a gente tiver um meia, que aí pode ser o Lucas, poderia ser o Matheus Alves, né? Se não for vendido agora, enfim. Mas olha esse passe dos caras. Esse jogo, para mim, foi muito emblemático. Olha a visão que ele enxerga. Aí você tem o Lucas, lógico, que é um outro diferenciado, e ele rola para o Caleri fazer o gol. Mas esse lance, para mim, claro, eu estou me apegando a um lance aqui de um jogo, mas é porque é o que eu tenho vídeo aqui. Se a gente voltasse lá contra o Palmeiras, lá na primeira fase do Paulista, tem um lance do Oscar parecido, jogando de volante, para o Lucas, se eu não estou enganado. Só que aí o time estava todo bagunçado, não tinha um cara de meio de campo para distribuir essa função com o Oscar, né? E aí a coisa desandou. Aí eu vou voltar aqui o lance, então, ó. Essa possibilidade, a gente ganha essa arma. Porque para quem lembra do Benítez com o Rigoni lá em 21, era o que eles faziam. O Rigoni ia lá no meio de campo, lá atrás da linha do meio de campo, para buscar a bola, armava o time, ó, inclusive aqui, aquele lance controverso, né? Que falam que o Enzo Dias fez falta, mas não tem o lance que o jogador do Novo Horizontino empurra ele, né? Antes. Aí o Enzo Dias ganha a bola, toca para o Oscar. O Oscar tá quase lá na outra área, né? Então, ele percebe o Lucas se movimentando e toca. Para isso funcionar, é claro, né? Como diz a Mari Pavese aqui, tem que ter um meio de campo muito mais povoado.